Olá, no Viva Saúde desta semana nós vamos falar sobre os distúrbios provocados pela glândula tireoide. Essa glândula é responsável pela fabricação de hormônios que regulam o nosso metabolismo. Qualquer desequilíbrio na produção destes hormônios pode causar sérios problemas à saúde. No programa de hoje vamos falar principalmente sobre os sintomas e tratamentos da hipo e do hipotireoidismo. Nossa convidada de hoje é a médica endocrinologista Gisele Milagres da Silva. Doutora Gisele, muito bem-vinda aqui ao programa. Vamos começar com uma pergunta básica. O que faz um endocrinologista e quando procurar um médico dessa especialidade? Tá. A endocrinologia é a área da medicina que estuda as doenças causadas por distúrbios na produção ou na ação de hormônios, tá? Então, nós temos dentre as doenças mais frequentes e mais conhecidas o diabetes. Né? O diabetes é causado pela deficiência da ação ou da produção da insulina, que é um hormônio. As doenças da tireoide, né? A tireoide produz hormônios importantes, o T3 e o T4. Então, as doenças da tireoide também são alvo de estudo e do tratamento da endocrinologia. Outros hormônios, como hormônio de crescimento, as crianças que têm atraso ou dificuldade no crescimento, as crianças que têm a puberdade alterada, porque a adolescência ela é desenvolvida pela produção e liberação de hormônios no corpo. Então, tanto aqueles crianças indo para adolescentes que têm atraso ou adiantamento na sua puberdade também são alvos de estudo. Temos a glândula hipófise, que é uma glândula extremamente importante, ela produz 5 hormônios principais da parte da neurohipófise que mandam a tireoide para trabalhar, que mandam outras glândulas trabalhar. A hipófise também é uma glândula muito importante, a gente tem tumorações nessa glândula. E temos também, não podemos esquecer nunca dos hormônios sexuais, os masculinos e os femininos, né? Então a gente trata também dessa questão dos distúrbios hormonais femininos e masculinos. Se a pessoa tem uma diminuição do hormônio feminino, no caso da mulher, a mulher que tem um excesso de hormônio masculino, que traz pelos, o homem com pouca testosterona, né? A endocrinologia tenta fazer a reposição dos hormônios quando eles faltam, tenta diminuir esses hormônios quando eles estão em excesso, porque os hormônios devem estar sempre em taxas normais para que a saúde funcione bem. E a saúde física, mas a mental também, né? Porque esses hormônios mexem, assim, enlouquecem com qualquer pessoa, um distúrbio hormonal, né? Tem várias doenças da endocrinologia, às vezes são diagnosticadas até por um psiquiatra, né? Dentro de um quadro de depressão, você pode ter um hipotireoidismo ou doença de Cushing sendo a causa. O hipertireoidismo também dá uma agitação. Então, os distúrbios hormonais costumam mexer também com o comportamento e com o comportamento da pessoa. Hoje o nosso assunto principal é a tireoide. Vamos mostrar para as pessoas aqui. A tireoide é essa glândulazinha aqui, que fica... A tireoide, ela é um órgão quase em formato de uma borboleta, ela fica logo em frente da traqueia, no pescoço, logo abaixo da pele e do músculo platisma, ela fica nessa localização. A função da tireoide é produzir os hormônios tireoidianos, que a gente usa dizer T3 e T4, para não ter que falar um nome maior, tetraiodotironina e triodotironina. Esse líquido, essa substância, ela é jogada na circulação sanguínea e o sangue roda o corpo todo, né? E esses hormônios têm efeitos em vários órgãos e vários sistemas do nosso corpo, tá? Esse hormônio, ele ajuda a regular a velocidade de funcionamento de vários sistemas do nosso corpo. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, quando a gente tem o hipotireoidismo, que é a doença que você produz menos hormônio. Se você tem menos hormônio, a velocidade de funcionamento de várias coisas no nosso organismo fica lentificada, tá? Então você vai ter um coração que bate com uma frequência menor, o coração bate mais devagar nesse paciente. A gente chama de bradicardia. O intestino funciona mais devagar, então a pessoa pode ir, às vezes, ao médico queixando-se de que tem intestino preso. E, na verdade, quando você vai investigar, é hipotireoidismo. E para você ver, né, como ela realmente tem a ver com a regulação da velocidade, no hipertireoidismo, que é o contrário, é o excesso de hormônio, você vai ter a queixa oposta. O coração está acelerado.
o intestino está acelerado, a pessoa pode ter diarreias. Então, se você tem pouco hormônio, as coisas funcionam mais devagar. Se você tem um excesso do hormônio da tireoide, as coisas funcionam de forma mais acelerada. E aí a gente pode estar falando de vários órgãos. Qual que é a principal diferença do hipo e do hipertireoidismo? Tá, o hipotireoidismo tem um distúrbio que causa diminuição na produção hormonal. E o hipertireoidismo... Quer dizer, ela não funciona bem, ela produz menos do que o necessário para que você tenha uma regulação, um funcionamento normal. O hipertireoidismo é o oposto. Você tem um estímulo para que a glândula produza mais hormônio que você precisa. E seu corpo fica todo acelerado. Seu pensamento fica acelerado, seu coração bate acelerado, seu intestino funciona acelerado. Isso até causa uma perda de peso. Às vezes o que chama mais a atenção do paciente é que como está tudo funcionando rapidamente, você tem um gasto energético maior, a pessoa perde peso a olhos vistos. Então, a obesidade, por exemplo, pode estar ligado a hipotireoidismo, a um funcionamento para menos. Sim, assim. É um ganho de peso. A gente fala obesidade, às vezes o ganho de peso do hipotireoidismo não é muito acentuado, tá? Mas como você tem uma lentificação do funcionamento, você tem um gasto energético menor. E você tende a ganhar um pouco de peso, tá? E é extremamente importante dizer, porque as pessoas costumam falar, eu estou com excesso de peso porque tenho hipotireoidismo. O paciente que está bem tratado, ele tem uma função tireoidiana normal e o que vai determinar o peso dele é a genética e os hábitos de vida que ele tem. Claro. Não adianta colocar a culpa na glândula e comer muito e não fazer nada. Né? Mais ou menos isso. Quais são os sintomas que podem levar uma pessoa, quem está nos assistindo aqui, pode desconfiar que tem algum problema de tireoide? Nós vamos localizar então o hipotireoidismo? Não, nos dois, assim, porque que pode levar. Um é o oposto do outro. Né? O hipotireoidismo é o oposto do hipertireoidismo. Então, vamos dizer assim, olha, eu quero uma suspeita de hipotireoidismo, porque os sintomas são opostos. São opostos. Tá? Uma pessoa que começa a ter um cansaço, olha, não dou conta mais de render no meu dia mesmo tanto que eu rendia antes. Uma pessoa que tem, às vezes, uma dificuldade de concentração que está pior do que tinha. Então, estou falando da lentificação, né? Mulheres, às vezes, que têm distúrbios menstruais, passam a ter alterações de ciclo menstrual, até infertilidade é uma coisa que pode ser causa, intestino preso, tá? A frequência de intolerância ao frio. Como tudo funciona devagar, a pessoa tem mais sensação de frio. Você pode ter ressecamento na pele, queda de cabelo, unhas fracas, não é? E dor no corpo, dores em articulações. Agora, é muito importante a gente entender que nem todo mundo tem todos os sintomas. É muito interessante que o paciente chega para a gente e fala assim, olha, eu estou com o intestino preso e não sente nenhum dos outros sintomas, essa gama enorme de sintomas, né? O outro chega e fala assim, eu senti dores articulares, fui até um reumatologista, ortopedista, e nos exames descobri que, na verdade, eu tenho hipotireoidismo. Então, como esse hormônio ele age em todos os sistemas, a gente pode ter sintomas variados, em órgãos variados, mas nem todo mundo tem todos os sintomas, né? Senão, não é óbvio assim, né? Não. E a gente tem aquelas pessoas que praticamente não têm sintomas porque a doença está numa fase inicial de pouca duração. Hoje em dia, com a facilidade de dosar os hormônios da tireoide, a gente vai a um clínico geral, ele dosa, a gente vai ao cardiologista, ele dosa, a gente faz diagnósticos muito precoces. Muitas vezes o paciente, antes de ter os sintomas, a gente já está iniciando o tratamento e essa pessoa não chega a ter esses desconfortos, né? Depressão, dor articular, dor no corpo, cansaço, intestino preso, no caso. E no hipertireoidismo é essa aceleração? Tá. O hipertireoidismo, então vamos lá. O que a pessoa que tem hipertireoidismo? Olha, estou emagrecendo, coração acelerado, é tudo tão acelerado que a pessoa às vezes apresenta tremores e diarreia, né? Esse coração acelerado às vezes causa falta de ar. E uma mente inquieta, que tem dificuldade para dormir. A pessoa queixa de insônia. Então, às vezes, novamente aquela história. Às vezes vai no psiquiatra, estou com insônia, você faz o exame, hipertireoidismo. Vai num proctologista, estou com uma diarreia que não melhora. Você vai ver. Então, o excesso do hormônio de tireoide faz que a pessoa se sinta acelerada. Né? E como é que é feito esse diagnóstico? Porque
pelo que você está dizendo, assim, é muito comum a gente ir no médico errado, né? Tudo bem que quem vai, às vezes, num clínico geral, ele vai pedir a dosagem de hormônio, mas pode acontecer de você ir, às vezes, num neurologista, num ginecologista... Porque você tem sintomas de todos os sistemas, né? Isso pode acontecer. E está tratando, como você disse aí, um reumatologista, um ortopedista de uma dor articular, sendo que você tem... Acontecem erros, assim, de interpretação do sintoma? A maioria dos médicos, vamos dizer assim, um reumatologista, quando ele está diante de uma dor articular, ele já tem alguns exames que ele pede de rotina. Entre eles, ele costuma pedir um hormônio tireoidiano, né? É uma das coisas que ele se lembra. Olha, esse paciente tem um ácido úrico alto, esse paciente tem uma artrite reumatoide. Então, ele tem alguns exames que ele... E geralmente, o hormônio tireoidiano faz parte dessa triagem para que ele separe em qual grupo de doença o paciente está tendo. O neurologista também? O neurologista também. É bastante frequente o diagnóstico de hipertireoidismo vir encaminhado ao neurologista. É bastante frequente. Como é que é feita a dosagem? É simplesmente o exame de sangue? Uma das grandes vantagens da doença da tireoide é que os exames são extremamente eficientes, são eficazes, tá? Você tem como dosar o hormônio que a tireoide produz, e isso é uma forma fácil. Você tem como dosar, que é o T4, o T3. Você tem como dosar o hormônio que estimula a tireoide a trabalhar, que é o TSH, tá? Então, é um exame simples de jejum que você faz e você consegue determinar só com esses dois se a pessoa está com a função normal ou se ela tem uma tendência para baixa função, que seria o T4 abaixo e o TSH alto. O hipotireoidismo, o hormônio que estimula a tireoide, ele se eleva. Por que ele eleva? Ele vê que a tireoide não está trabalhando e fala, vamos tireoide, ele vai tendo uma elevação. E o hipertireoidismo é o contrário, você tem um excesso do hormônio que a tireoide produz e uma diminuição. A hipófise não vai mandar uma glândula que está produzindo excesso trabalhar mais, então ele diminui, tá? Então, com isso eu sei dizer se a tireoide está produzindo pouco ou muito. A gente usa outros exames, anticorpos, que muitas das doenças da tireoide são processos autoimunes. O corpo erra, em vez de fazer um anticorpo para matar um vírus de gripe, ele vai e forma um anticorpo contra a própria tireoide. E a gente tem os anticorpos que causam a destruição da função tireoidiana, e a gente tem um anticorpo que estimula a liberação do hormônio. E aí você tem a causa do hipo ou do hipertireoidismo. São doenças autoimunes. Já são exames mais específicos do endocrinologista. Nas outras especialidades médicas, em geral, se pede o TSH, o T3 e o T4. Isso. Então, a gente fala que é a triagem. A triagem é o inicial para você se orientar. Se você tem uma alteração, você pode aumentar. Às vezes a gente usa ultrassom para avaliar o tamanho da tireoide, se essa tireoide tem um tamanho normal, se a tireoide está aumentada. Nas doenças da tireoide, a gente pode ter tanto o padrão de tamanho normal, quanto o aumento da tireoide, quanto a diminuição. E podemos ter nódulos ou não na tireoide associado às doenças. Isso a gente vai falar no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já. O Viva Saúde está de volta, hoje conversando com a doutora Gisele sobre distúrbios da tireoide. Nós já falamos que esses distúrbios, eles mexem muito com o comportamento. Também nesses casos da tireoide, as mulheres sofrem mais que os homens? As doenças de tireoide, elas são mais frequentes. O hipotireoidismo, em torno de 8 casos em mulher para 1 caso em homem. É mais frequente em mulheres. Mas também acontece em homens, acontece em crianças, acontece em adolescentes, adultos e até idosos. Né? Os idosos têm até uma frequência maior. Com o aumento da idade, a tendência é que você tenha mais casos de doença tireoidiana. No caso de crianças, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas criança muito agitada, como você falou, do hipertireoidismo, pode ser um distúrbio já na infância? Sim, sim. É uma coisa muito interessante que algumas crianças com déficit de atenção acabam achando uma associação com hipertireoidismo. E aí é um tratamento que pode facilitar, tratamento em conjunto que melhora o rendimento da criança. A gente tem crianças, às vezes, que têm dificuldade escolar. Você faz a investigação, descobre um hipotireoidismo, né? Como o hipotireoidismo deixa o raciocínio um pouco mais lento, o tratamento melhora o rendimento da criança na escola. Então, às vezes, o que chama atenção no caso de criança
exceto aquelas que nascem com problema de tireoide, que aí o teste do pezinho detecta, né? O início do tratamento é muito importante. Às vezes a criança que tem alteração no crescimento, a criança tem um perfil diferente, né? Se você tem hipotireoidismo em criança, você pode ter uma lentificação do crescimento, você pode ter um atraso do início da puberdade e você pode ter dificuldade escolar. Então, é interessante você fazer a investigação da função tireoidiana nessas crianças. Interessante, né? Muita gente não sabe disso. O pediatra costuma pedir os exames? Quando ele detecta alteração de crescimento, faz parte da rotina, tá? A dificuldade escolar geralmente faz parte da rotina também. E nas mulheres, na época da menopausa, tudo piora? Os problemas são mais comuns de tireoide? Tá. Com o aumento da idade, você tem maior frequência de hipotireoidismo. Aí, muitas vezes você tem a associação, né, da menopausa com o hipotireoidismo, mas a menopausa em si não é um fator de risco específico para a doença tireoidiana, não. Tá? E o tratamento da tireoide é um tratamento também eficaz. Tá? Então, o tratamento da criança é igual ao tratamento do adulto, é igual ao tratamento do idoso. A gente tem que normalizar a taxa de hormônio. E nós temos comprimidos em quantidades diferentes. A gente tem comprimido com 25 microgramas do hormônio, bem semelhante ao produzido pela tireoide. A levotiroxina, ela é semelhante, então você está repondo o que está te faltando. Tá? Então, a gente tem comprimido com 25, com 50, com 75, com 100, até 200 microgramas. Então, para cada paciente, a gente ajusta aquela dose que deixará ele dentro da faixa hormonal normal, para que ele tenha um funcionamento do metabolismo, dos sistemas normais. Aí o paciente deixa de ter os sintomas, né? O paciente pode ter aumento de colesterol, o colesterol normaliza, o paciente pode ter infertilidade, alteração de ciclo menstrual, o ciclo menstrual normaliza. A gente nota, a criança tem uma recuperação de crescimento. A gente vai acompanhando o gráfico de crescimento, você descobre aquela criança que tem déficit de crescimento por causa do hipotireoidismo, você inicia a reposição e você vê uma recuperação da curva de crescimento. Então, é extremamente eficiente o tratamento. E aparentemente simples, né? Porque é só um remédio, né? Sim, eu falo sempre quando a pessoa tem uma doença, fala assim, mas às vezes eu vou ter uma doença por muitos anos, mas é uma doença que não exige uma dieta difícil, você pode ter uma alimentação normal, é um tratamento que você pode usar outras medicações, você está com dor, você pode tomar um remédio para dor, e a sua obrigação de tomar um remédio, um comprimido, e em jejum todos os dias pela manhã. Mas quem tem um distúrbio, desde a infância, ou vamos colocar assim na idade adulta, né? Quem tem o resto da vida, a tireoide, uma vez que ela apresenta esse problema, ela não normaliza mais? Tá. Não tem cura? Eu vou dizer para você do hipotireoidismo e se você quiser depois do hiper. Dentro do hipotireoidismo, nós temos alguns quadros transitórios. Tá? Esses quadros transitórios são mais frequentes, assim, as inflamações pós-parto, algumas inflamações subagudas, que a pessoa tem, às vezes, um período que ela tem hipotireoidismo e aquilo melhora. E no acompanhamento, os exames de sangue ajudam a gente a orientar. Agora está precisando do hormônio. Daqui a pouco as taxas hormonais vão mudando e a gente vai e retira a medicação. A maioria dos pacientes que estão há mais de um ano sendo tratados e continuam precisando da medicação vão ter o problema para o resto da vida. E eu não tenho, às vezes, como virar para o paciente na primeira avaliação e falar o seu quadro é transitório. Muitas vezes é no acompanhamento que a gente consegue diferenciar. Os quadros pós-parto, alguns serão transitórios, outros serão permanentes. Então, é o próprio acompanhamento do paciente que determina isso para a gente. O hipertireoidismo, a gente tem casos de pessoas que passam períodos de hipertireoidismo, excesso hormonal, usam medicação e fazem uma remissão, que a gente chama de remissão quando a doença dorme, né? Prolongada, não repetem o hipertireoidismo. Né? Mas tem que estar vigilante sempre para esses Essas sintomas, pessoas né? que já tiveram a doença têm que ser acompanhadas mais de perto, porque elas têm maior chance de voltar a ter a doença. Na sua prática clínica, assim, você vê que as pessoas demoram muito para procurar um endocrinologista? Porque você está falando esses distúrbios de comportamento, de ser muito acelerado ou ser muito calma, isso às vezes é dado como um problema da criança, do adulto, da rotina, né? Meu dia está da puxado, estou cansado.
A minha prática é que, assim, dentro do tempo que eu estudo e tudo, é que antes a gente tinha quadros muito mais intensos. Os diagnósticos antes demoravam mais. Hoje em dia, eu acredito que as doenças do tireoide são lembradas pelo clínico geral, pelo ginecologista, pelo cardiologista. A gente tem feito diagnósticos precoces, tratamentos precoces, e tá fácil. A vida de quem tem doença de tireoide, no geral, a gente tem, né, os bons exames, o tratamento fácil do hipotireoidismo. No hipertireoidismo o tratamento é um pouco mais trabalhoso, mas também a gente tem feito diagnóstico precoce, a gente não tem quadros, a gente tem alguns quadros mais intensos, mas a gente costuma iniciar o tratamento numa fase inicial. Existe algum perfil de quem tem problema da tireoide? Por exemplo, quem tem na família, quem fuma, quem bebe, os quem tem uma fatores dieta? de risco, né? O que a gente considera fator de risco? História familiar. A genética, ela é preponderante nas doenças de tireoide. Então, assim, olha, eu tenho uma prima, eu tenho uma tia, minha mãe tem doença de tireoide, chama muita atenção. Aquelas pessoas, por exemplo, que fez uma cirurgia de retirada da tireoide, né? Às vezes por um câncer ou por um nódulo que precisou tirar, esses também vão ter hipotireoidismo. Alguns medicamentos, tem alguns medicamentos que podem causar quadros transitórios ou duradouros de hipotireoidismo. É importante falar o lítio, que é usado em doença psiquiátrica. A gente acompanha todos os pacientes que usam lítio, os pacientes que usam amiodarona, que é um remédio para arritmias cardíacas, é um remédio bom também, e a gente costuma acompanhar esses pacientes que eles podem apresentar distúrbios da tireoide. Então, uma pessoa que já fez uma radioterapia por um tratamento de um câncer na região do pescoço ou na parte superior do tórax, às vezes perde a função da tireoide também. São pacientes que merecem acompanhamento, né? Então, o uso de algumas medicações, história na família, idade maior que 60 anos, você já ter feito uma radioterapia cervical, são causas para você acompanhar esses pacientes mais de perto. Quem tem esse problema durante muito tempo, não conseguiu perceber, fazer um diagnóstico, isso pode se agravar de alguma maneira, por exemplo, virando um câncer? Não. Existe câncer de tireoide? Existe, né? O câncer de tireoide. O hipotireoidismo não vira câncer de tireoide, tá? Existe uma associação. Você pode ter hipotireoidismo e câncer de tireoide, mas você não tratar o seu hipotireoidismo não é causa de câncer de tireoide, não. Quando você não trata o hipotireoidismo, você vai ter uma perda na qualidade da sua vida. Com certeza. Então, assim, é cansaço, é colesterol alto, aumento de nível de pressão arterial, que você pode aumento de risco de doença cardíaca, porque você tem esse colesterol do hipotireoidismo, ele é mais aterogênico. Então, você tem prejuízo de fertilidade, se você não descobre. Mas é o que eu estou te falando. Ultimamente, a gente tem sido bem eficiente nesses diagnósticos e no início do tratamento mesmo. O bócio, que é o papo, outro dia eu vi isso na internet, não sei se procede, um pesquisador contando que o bócio era muito comum. Quem vive na zona rural, quem passou a infância assim, numa cidade pequena, lembra que tinha principalmente muitas mulheres que tinham o bócio, que é aquele papo. Ele tem a ver com tireoide, né? Isso, a deficiência de iodo, ela provoca o aumento da tireoide. E aí, esse problema, a gente tinha uma endemia, e era aqui, várias pessoas com bócio, e é por isso que hoje em dia o nosso sal é iodado. Quando você colocou o iodo no sal, você praticamente acabou, assim, né? Tem algumas áreas que têm deficiência de iodo, mas como o sal é usado para preparo de todos os alimentos, todo mundo consome o sal, e o sal tem iodo. Então, hoje em dia, a gente às vezes tem a preocupação até com o excesso do iodo daquelas pessoas que consomem muito sal. Mas o sal é iodado. Você pode olhar, todos os sal que você comprar tem lá sal iodado, tem presença de iodo. Eu acho e que com é isso, no Brasil, você diminuiu a frequência de bócio. A gente ainda tem o aumento da tireoide, bócio, qualquer aumento da tireoide é classificado como bócio, tá? Então, por exemplo, o hipotireoidismo pode dar bócio, o hipertireoidismo pode dar bócio, a doença nodular familiar pode dar um aumento da tireoide. Então, você tem causas para aumento da tireoide. Mas a deficiência de iodo diminuiu de forma importante depois que a gente tenha o iodo no sal. O que eu vi na internet que eu estava te dizendo é que parece que estão descobrindo que o iodo está muito alto no sal, que parece que vai ter que ter uma mudança na legislação. Agora a preocupação é a diminuição. Mas é uma solução tão simples, né? Ter colocado iodo no sal resolveu, porque o bócio não é só uma coisa que não é agradável, ele tem esteticamente feio e aumenta o risco de distúrbio na produção de hormônio, né? No aumento de hipotireoidismo.
O hipotireoidismo ou hipertireoidismo na gestação é complicado? Pode ter consequência para o bebê? A gente acompanha bem de perto as gestações. Elas dão certo, tá? Mas vamos pensar assim, você tem um hipotireoidismo e não está bem tratado. Você, na gravidez, você tem risco de ter mais abortos, mais partos prematuros, tá? É mais frequente. Você pode ter mais hemorragia na mãe pós-parto. Você pode ter neném de baixo peso. Você pode ter diminuição do coeficiente de inteligência da criança. A mãe que não sabe, não está tratando o TSH está alto, a criança pode nascer com déficit de coeficiente de inteligência, pode apresentar uma dificuldade de fala depois, né? Então a gente tem cuidados nas gestantes de nunca fazer um tratamento com iodo. Às vezes a gente usa iodo para tratar o hipertireoidismo. Se você fizer numa mulher grávida, esse iodo pode destruir também a tireoide do bebê. Então a gente tem cuidados especiais durante a gestação, tá? Estando as taxas hormonais normais, tende a dar tudo certo. Mas para as taxas estarem normais, a gente acompanha em toda a gestação as taxas hormonais. Ou seja, a tireoide pode fazer um estrago e muita coisa na saúde. Mas você aconselha... No geral, temos várias pacientes, principalmente de hipotireoidismo, que é mais frequente que o hiper, as gestações são perfeitas, as crianças nascem bem. Com qualidade de vida boa para quem tem, sabendo e tratando é um sucesso. Tá? Mas é bom as pessoas, mesmo quem tem muita saúde, não tem o hábito de ir ao médico pelo menos uma vez por ano. É bom fazer um exame de sangue todo ano. Sim, lembrar do TSH, do T4 livre, porque a gente consegue ter uma melhora da qualidade de vida estando com esses hormônios normais. E levar o médico para avaliar, né? Porque tem gente que, né, com certeza, se arvora em ser entendido e olha lá e faz um diagnóstico às vezes errado, atrasando um diagnóstico correto, né? É verdade. Doutora Gisele, você vai ser convidada muitas vezes para vir aqui, porque a endocrinologia é um assunto que tem certeza que rende muito e é de muito interesse de todo mundo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada aqui. A você. Foi um prazer. O Viva Saúde dessa semana está terminando, agradecendo também a sua audiência. Esperamos que este programa tenha sido útil e esclarecedor para você que nos assiste. Se você quiser participar do programa com sugestões de temas e entrevistados, mande um e-mail para vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. Se você quiser rever o programa na internet, ele estará disponível no site do YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Canal Saúde TV Vicosa, sem cedilha. Nós nos vemos na próxima semana. Uma semana com muita saúde e paz para você e até o próximo programa. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.